Bem, já que agradecemos, né, a Jesus pelos ensinamentos que ele nos trouxe, hoje a gente vai falar sobre uma das parábolas que ele usou, né? Na época dele, ele usava as parábolas para mostrar, né, uma linguagem mais familiar para as pessoas, né? Levando a eles coisas do cotidiano, né? E que na época existia. Então ele levava através dessas parábolas, que a parábola é uma narrativa que ela é desenvolvida a partir de uma história, uma curta história, né? E cujos elementos são eventos da vida cotidiana, né? Fatos e eventos da vida cotidiana. E na qual se ilustra uma verdade moral e espiritual. Então, hoje nós vamos falar da parábola do semeador. Essa parábola está em Mateus 13, 1 a 9. Eu vou ler a parábola para depois a gente desenvolver, né, o tema. Naquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar em uma barca. Nela se assentou, enquanto a multidão ficava à margem. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim. Um semeador saiu a semear, e semeando parte da semente, caiu ao longo do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos, e estes, crescendo, os abafaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, e deram frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Depois vocês vão entender por que ele falou. Aquele que tem ouvidos, ouça. Bem, nessa parábola, já que é uma analogia, né, que era feita, então o que nós colocamos, o que Jesus quis colocar? A semente é a palavra de Deus. O semeador era Jesus. E o solo, né, esses 4 tipos de solo, né, que caiu ao longo do caminho, o solo pedregoso, um solo cheio de espinhos e uma terra boa. Somos nós. Somos os que recebem a semente. A semente é a palavra de Deus. É o que Jesus trouxe, né? Então, o que nós vamos falar agora? Sobre os tipos de solo, né? Explicados. Elas foram lançadas, né? As sementes foram lançadas em diferentes tipos de solo. Então, vamos falar primeiro o que foi semeado ao longo do caminho. O que acontece com essa semente? Os pássaros vêm e comem, né? Então, que tipo de pessoa que recebe esse tipo de semente? Quando nós, digamos assim, como a gente fala, né? Quando a gente encontra Jesus, porque muitas vezes a gente está perdido por aí e a gente não tem ideia, a gente não quer ouvir, a gente não quer saber dos ensinamentos de Jesus, não quer saber de evangelho, a gente só quer viver o momento, quer viver aquilo. Então, a gente, naquele momento, quando a gente encontra Jesus, quando a gente se dá conta de que existe um mestre que vem nos ensinar, né, as palavras de Deus, a gente se encanta, a gente quer falar para todo mundo. Quando a gente começa a fazer um curso no centro, quando a gente vai, né, fazer um estudo do Evangelho, a gente se encanta com tudo.
a gente quer contar isso para todo mundo, falar para todo mundo, mas a partir do momento que a gente sai daqui, por exemplo, sai daqui do centro, a gente já esqueceu tudo. Porque aquela semente foi plantada e veio as nossas distrações, né? E essa distração da nossa mente, essa distração da nossa vida cotidiana, faz a gente esquecer. Aí depois vem o solo pedregoso. Esse, ele não tinha muita terra, né? Elas brotaram ao longo, brotaram porque a terra era pouco profunda, mas veio o sol e queimou. Essa semente, ela foi plantada, né, no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito. Porém, o nosso interior, essa coisa da gente se olhar para dentro, né, se olhar para nós mesmos, da gente tentar reconhecer as nossas emoções, os nossos sentimentos, reconhecer o que somos diante de Jesus, né? O que somos diante de Deus. Ela simplesmente desaparece, porque a gente plantou, mas a gente não se reconhece como filho de Deus. A gente não se reconhece como irmão de Jesus, como filho de Maria, como, né, irmãos em Cristo, irmão aqui, como somos nós, né? A gente não se reconhece, a gente não quer, a gente prefere olhar para o outro do que olhar para dentro da gente mesmo. Então essa semente foi plantada no solo pedregoso, porque ela teve todas essas distrações interiores, são coisas da nossa mente, do nosso coração, do nosso espírito, né? A gente não quer reconhecer que somos filhos de Deus, que somos irmãos em Cristo. Então a gente simplesmente esquece. A semente vem, a semente é plantada num solo, né, de pouca terra, aí vem o sol e queima essa semente. E o sol, né, são as nossas percepções mesmo do que somos, né? E aí vem a terra, o solo com espinhos. O solo com espinhos, ele é abafado, né? Os espinhos abafaram essa semente. E o que é esse espinho? São as nossas distrações do mundo. Aí é lá fora. As nossas distrações com a vaidade, o orgulho, né? As nossas distrações com tudo o que nós temos hoje à nossa volta, no nosso meio. A TV, as redes sociais, as baladas, as festas, a bebida, as drogas. Então, isso tudo nos distrai e abafa os nossos sentimentos, os nossos verdadeiros sentimentos, né, de aprendizado. Eles nos distraem para que a gente aprenda, para que a gente consiga assimilar os ensinamentos de Jesus, né? Enfim, as sementes que foram plantadas na terra boa. A gente, quando iniciou, né, a nossa caminhada com Jesus, quando a gente estava lá na infância, que a nossa mãe nos ensinou a fazer as nossas orações, que levou a gente para a igreja, ou levou a gente para o centro, que fomos fazer catecismo, que fomos fazer a evangelização infantil, essa semente foi plantada, né? E ao longo da caminhada, essa semente está ali, né? E ao longo da caminhada vieram todas essas distrações, tudo isso. Mas chega um momento, né? Como eu cheguei aqui nessa casa, como muitos estão chegando e muitos vão chegar, a gente vai chegar aqui para quê? Porque a gente precisa desse acolhimento, a gente precisa encontrar alguma coisa. Porque o que acontece? O que eu tenho notado hoje em dia, nós temos notado, né, hoje em dia, a gente estuda, adquire bens,
adquire bens materiais, um apartamento, um carro, uma casa na praia. E aí, chega numa parte do caminho, né, da nossa caminhada, ponto, eu tenho tudo que eu precisava. Eu tenho bens, eu não passo necessidade, eu tenho a minha mesa sempre farta, tenho roupas do jeito que eu gosto, eu vivo bem. E aí? E agora? Né? Ou muitas pessoas não conseguiram. Por que eu não consegui? Né? Então, chega um momento da vida que a gente precisa procurar uma ajuda espiritual. Muitas vezes, que nem a gente teve durante toda a nossa caminhada, naquele solo, né? Naquela caminhada onde as aves comeram a semente, naquela caminhada onde as pedras, né, não deixaram a semente nascer, não deixou frutificar, e a semente que foram abafada pelos espinhos. Aí chega um momento que a gente começa a alimentar dentro de nós esse solo bom. Quem somos nós neste momento, hoje, aqui, 2023, né? Quem somos nós? Nós somos o solo, a semente que ficou perdida no caminho, nós somos a semente que caiu nas pedras, que foram abafadas pelos espinhos, ou a gente já começou a alimentar uma semente ali, já começamos a cultivar uma semente com carinho, com respeito, né? Lembra que aquela leiturazinha que eu fiz no começo? A gente começa com aqueles servicinhos, né? Que foi falado. Olha, eu falei que eu ia acabar lembrando disso. Então, é dando um bom dia, é tratando o seu vizinho bem, tratando o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, com carinho, com respeito. Mesmo que seja uma pessoa difícil. Se a pessoa é difícil, a gente precisa tratar com mais carinho, porque é disso que ela está precisando. Ela não está precisando de malcriação, ela está precisando de aconchego, de carinho, né? Então, com essas ações, com essas atitudes, com esses servicinhos, a gente vai adubando aquela semente, né? E aí os ensinamentos de Jesus vão crescendo dentro da gente. Não é uma coisa fácil, é uma caminhada longa. E eu acho que a gente vai continuar essa caminhada até em outras reencarnações, não vai ser só nessa, né? Mas que a gente possa começar, né, a cultivar essa semente, né? Vamos preparar o nosso solo bom para que a gente possa, né, sentir o amor de Jesus dentro de nós. E para que a gente possa um dia, como Jesus não está aqui fisicamente presente, nós somos os semeadores de Jesus. A partir do momento que a gente tem um aprendizado, né, a gente pode vir aqui na frente falar, ou para um vizinho, né, contar uma historinha, né, de Jesus para alguém, levar a palavra de Jesus. Nós somos agora os semeadores, né? Então vamos cultivar, né, essa semente que são os ensinamentos de Jesus com muito amor, com muita dedicação, né? Na última estrofe que eles falam também, não só em Mateus, né, que eu fiz uma leitura de Mateus, e também tem essa mesma parábola em Marcos. E ele fala: os que são semeados sobre a terra boa são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, e frutifica 30, 60 e 100. Então, a gente pode começar com uma pessoa, que a gente possa, né, levar a palavra de Deus. Daqui a pouco a gente está falando para 2, para 3, para 4, né? E assim a gente vai cultivando essa semente aqui dentro e vai semeando, né? Essa semente vai frutificando aqui dentro e vai se espalhando, vai aumentando o número de sementes dentro da gente, né? Então, que nós sejamos como solo fértil, fazendo-nos receptivos
aos sublimes ensinamentos do Mestre Jesus, que, colocados em prática, inevitavelmente nos permitirão produzir os mais belos frutos. Desses frutos surgirão novas sementes, de maneira que cada um de nós, aplicados no trabalho dessa seara e guiados pelos ensinamentos do Cristo, teremos a oportunidade de contribuir, carregando conosco as sementes do Evangelho, as quais um dia hão de germinar em cada um daqueles que cultivarem a boa terra. Então vamos pensar, né? Que tipo de terra nós somos hoje, né? Que a gente possa ir tirando, né, todas essas distrações que nós temos. A gente precisa de distração, mas não só distração. A gente precisa também desses momentos que a gente está aqui, né? Aqui no centro, fazendo o nosso evangelho no lar, porque o evangelho no lar a gente leva o ensinamento de Jesus para dentro da nossa casa. A luz de Jesus, né? Essa semente boa para dentro da nossa casa, né? Que possamos fazer o evangelho no lar e que possamos estar aqui também, fazendo o nosso tratamento, ouvindo a preleção, né? Eu não sei se já devem ter comentado aqui, mas a partir do momento que vocês entram pelo portão adentro, vocês já estão sendo tratados. Não é só o passe. A preleção é a principal, é a parte principal do tratamento, porque o que o Espiritismo nos traz? A nossa mudança moral, a nossa mudança individual, espiritual. Então, o que a gente precisa é mudar a partir do que a gente ouve dos ensinamentos de Jesus. Então, era isso que a gente queria semear hoje, né? Espero que vocês sejam, né? Que todos sejamos, né? Semeadores dos ensinamentos de Jesus.